pessoal, meu nome é Jackson Ribeiro e eu vou falar um pouco sobre a Grécia Antiga e sobre alguns pontos principais. Vou falar sobre a Grécia Antiga e as heranças que essa grande civilização deixou para todo mundo atual, né? A Grécia ela surgiu mais ou menos 2000 a.C., é uma das civilizações mais antigas. Depois de algum tempo, ela passou a se organizar em cidades independentes, que eram conhecidas como polis. Essas polis eram mais ou menos como hoje em dia nós conhecemos as confederações, né? Eram cidades independentes que estavam dispostas a ser conhecidas como um único grupo, estavam dispostas a defender umas às outras, que foi o que aconteceu na batalha que teve entre a Grécia Antiga e os persas. Para falar um pouco sobre essa batalha, eu vou falar um pouco mais sobre os espartanos. Os espartanos eram um povo que a cultura deles era muito grande em relação à guerra. Uma das virtudes que eles cultuavam era a coragem. Eles eram guerreiros corajosos. Eles eram treinados para a guerra. Eles viviam para se preparar para a guerra. Enfim chegou o dia da guerra, né? O exército persa vinha em direção à Grécia e mais especificamente pretendia passar por Esparta, e foi quando Leônidas e os seus 300 guerreiros se dirigiram até Hermópolis e começou essa batalha. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, assista o filme 300 e também a Ascensão do Império, e vocês vão saber um pouco mais. Não acreditem em tudo que vocês verem lá, mas retrata um pouco sobre essa guerra, que no final os 300 todos morreram, mas nós podemos ver a morte dos 300 como um sacrifício. A morte deles permitiu que toda a Grécia tivesse mais tempo para preparar os exércitos para receber os gregos e dessa forma para receber os persas, e dessa forma os gregos venceram os persas. E o interessante é por que eu estou contando essa história, porque é importante que os gregos ganhem dos persas, tenham ganhado dos persas, e que isso influencia na democracia. Hoje em dia nós temos uma grande herança, que é a democracia. Se você hoje pode ir lá na urna e votar, é porque os gregos eles tinham essa cultura. Lá foi onde começou os primeiros vestígios de qualquer pessoa ser seu representante e poder escolher um representante. Olá, eu me chamo Silvestre e eu vou falar um pouco sobre a arte da antiguidade, arte grega, e um pouco também dos esportes olímpicos. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a arte grega. Ela é ligada à inteligência, porque todos os reis eram deuses, não eram deuses, mas sim seres inteligentes e justos que se dedicavam ao bem-estar do povo. Que ao contemplar a natureza, o artista entusiasmava-se pela vida e tentava, através da arte, exprimir todas as suas ideias numa busca constante pela perfeição. Criava uma arte de elaboração intelectual. E aí ele aliava estética e ética, política e religião, técnica e ciência, realismo e idealismo, beleza e funcionalidade, e esteve sempre ao serviço da vida pública e religiosa. O objetivo final da arte era a procura da unidade, certo? Era a procura da unidade, da beleza e a harmonia universal, suportadas por uma filosofia que buscava a relação do homem com o divino, com o mundo e a sua origem com a vida e a morte, e também com a dimensão interior do próprio homem. Valores hoje que nós designamos como classicismo. Olimpíadas antigas foram uma série de competições atléticas disputadas por atletas das cidades e estados que formavam a Grécia Antiga, e elas tiveram a seguinte importância. Possuíam uma grande importância para os gregos, pois possuía um caráter religioso, esportivo, e primeiramente era uma forma de homenagem aos deuses, principalmente Zeus, deus dos deuses, e promovia também a paz olímpica. Falar sobre a cidade de Atenas, na Grécia. A cidade é reconhecida como uma cidade global.
devido à sua localização geoestratégica e sua importância em finanças, comércio, mídia, entretenimento, artes, comércio internacional, cultura, educação e turística. Essa cidade é um dos maiores centros econômicos do sul da Europa, como um grande setor financeiro e o maior porto de passageiros na Europa. O município de Atenas tem uma população de 664 mil habitantes até 2011, dentro de seus limites administrativos e uma área de 39 km². A grande área urbana de Atenas compõe uma população de 3.074 pessoas, dada de 2011, em uma área de 412 km². Em 2004, de acordo com a Eurostat, Atenas era a 7ª área urbana mais populosa da União Europeia, a 5ª capital mais populosa da União Europeia. Com a população de 4.013.368 habitantes, a cidade também é a capital mais ao sul do continente europeu. A herança da clássica cidade ainda é evidente na cidade, representando por antigos monumentos e obras de arte, sendo o Panteão mais famoso de todos, considerado o marco fundamental do início da civilização ocidental. A cidade também mantém monumentos romanos e bizantinos, bem como menor número de monumentos otomanos. Atenas tem mais 2 patrimônios mundiais da Unesco, a Acrópole e o Mosteiro de Dafne. Entre os marcos da Era Moderna, que remontaram ao estabelecimento de Atenas como a capital do Estado, independente e soberana em 1834. Sobre a filosofia da Grécia Antiga. A filosofia é um tema da história de mais de 2.500 anos, mais especificamente no século VI a.C., e foi na Grécia Antiga que essa ciência surgiu e tomou as primeiras proporções. Embora vivessem em cidades-nações, conhecidas como polis, distintas e rivais entre si, os gregos conseguiram desenvolver uma comunidade única de língua, religião e cultura que foi responsável pelo grande avanço da ciência na Idade Antiga. A genialidade grega foi responsável pelo avanço de diversas áreas do conhecimento, como arte, literatura, música e filosofia. Os primeiros filósofos viveram por volta do século VII e VI a.C., e mais tarde foram classificados como pré-socráticos, quando a divisão filosófica grega centralizou-se na figura de Sócrates. A filosofia grega pode ser dividida em 3 fases: no período pré-socrático, no socrático e no helenístico. Os pré-socráticos buscavam um princípio que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todos os princípios filosóficos dessas fases, que foram Tales de Mileto, Heráclito, Xenofanes e Parmênides. Hoje eu vou falar sobre deuses do Olimpo. Os gregos acreditavam muito nos deuses. Tinha um deus para tudo. Tinha Atenas, deusa da sabedoria. Tinha Ares, deus da guerra. O grande Zeus, que era o deus dos deuses, tipo deus-chefe. E através dos oráculos eles se comunicavam como os homens. Um exemplo disso foi quando Leônidas foi para a guerra. Ele consultou os oráculos, que disseram que era para os gregos: vença os persas, um capitão espartano terá que morrer. E assim aconteceu. Vou falar agora sobre Alexandre o Grande. A cultura de muitas antigas civilizações se perderam, mas não a cultura grega. Graças a ele, Alexandre, que era filho do Filipe II, rei da Macedônia, ele foi um dos conquistadores mais famosos e conhecidos da história. Declarado rei aos 20 anos, e aí começou a conquistar toda a Grécia Antiga e decidiu partir para a Ásia Menor. E se tornou faraó do Egito, rei da Ásia, rei da Pérsia, e unificou e difundiu a língua e a cultura grega por todo o seu império. Porém, quando ele morreu, seu império se separou novamente e foi quando começou a era helenística. Porém, a herança que Alexandre nos deixou foi um mundo mais conectado, culturalmente e comercialmente. Então, fazendo uma breve conclusão, hoje em dia muitas coisas da Grécia ainda existem, como a filosofia, literatura, artes clássicas, inclusive os Jogos Olímpicos ainda existem,
e foi criado lá. E também a democracia, é algo que surgiu lá graças aos filósofos como Platão, Aristóteles, que moraram em Atenas. Então dessa forma nós percebemos que realmente a Grécia Antiga ela teve uma influência muito grande nos dias de hoje e ainda tem muitas coisas que foram preservadas da Grécia Antiga. Então pessoal, se vocês aprenderam um pouco mais sobre a Grécia Antiga, gostaram mesmo, dá um like, se inscreve no canal e tamo junto.